E aí, pessoal, tô de volta com uma novidade para vocês. O livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 12, diz assim: Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse-lhe: O Senhor é contigo, homem valoroso, ou varão valoroso, depende da sua tradução. Uma coisa muito interessante nessa passagem é que no momento em que ela foi escrita, ou que ela aconteceu, que ela foi proferida, Israel estava sendo oprimida pelos midianitas, estava sendo oprimido pelos inimigos, e Gideão, que é o personagem central dessa história, ele estava malhando trigo, mas ele estava malhando trigo no lagar. Lagar era onde se pisava as uvas, onde se fazia o vinho, mas ele estava malhando trigo. A primeira coisa que a gente percebe é que ele estava malhando trigo no lugar errado, ou estava se escondendo para que ninguém roubasse o seu trigo. É o que faz mais sentido. Observe que dentro desse cenário, onde Gideão, provavelmente, humanamente falando, assim como eu e você, qualquer outro ser humano normal, já deveria ter pensado 1001 besteiras da vida, entre elas que talvez ele tivesse sido esquecido por Deus, ele tivesse sido rejeitado pelo Senhor, abandonado pelo Senhor, coisas desse tipo que todo ser humano diz no momento de loucura. Que ele tinha sido rejeitado, que ele estava sozinho, que ele estava abandonado, que não tinha mais sentido, aquela vida de sofrimento, de perseguição, enfim. E em meio a esse contraste, o anjo do Senhor aparece a ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Observe que Gideão, ele teve dificuldade de entender isso, de aceitar isso, e teve dificuldade de ver a mão de Deus sobre a vida dele, no momento onde ele naturalmente enxergava e achava que tudo havia se perdido. Mas, por incrível que pareça, parece-me que nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, nos momentos de maiores problemas, nos momentos de maiores aflição, são justamente os momentos em que Deus sempre faz questão de estar presente. Quando você vai para o deserto, você não vai para o deserto sozinho. Quando você cai na cisterna, você não cai na cisterna sozinho. Quando você vai malhar trigo no lagar, você não vai malhar trigo sozinho. O anjo do Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E Gideão tem dificuldade de entender essa mensagem e de ver a mão de Deus na vida dele, porque, obviamente, tudo que ele fazia era se esconder e malhar o trigo escondido dos seus inimigos, para que ele não perdesse o seu alimento, nem o seu pão de cada dia. Dentro daquele cenário, Gideão faz uma coisa fantástica, ele faz uma prova com Deus, evidentemente com uma prova de sabedoria, não uma prova de força, não uma prova de questionamento a ponto de dizer: se o Senhor realmente é Deus, então que o sol vire lua, ou que a lua vire sol, e que as estrelas caiam na terra. Nenhuma loucura desse tipo. Nada sem fundamento, nada sem sentido. Gideão faz uma prova de sabedoria, ele pede um sinal da parte do Senhor, e o Senhor confirma a ele por 2 vezes. E ele ainda assim obtém do Senhor um sonho e uma interpretação dada pelos próprios inimigos. E Gideão percebe e enxerga neste momento que de fato a mão de Deus estava sobre ele. E que independente da situação, independente do lugar, independente das suas forças, independente da situação física, psicológica que você esteja enfrentando, o Senhor sempre está conosco. Mas às vezes a luta ela é tão grande, a tribulação é tão grande, a dificuldade é tão insuportável, que faz com que os nossos olhos se fechem e nós não consigamos ver ou perceber a mão de Deus sobre a nossa vida. Só para você ter uma ideia, e depois eu sei que você vai ler o livro de Juízes, mas só para você ter uma ideia deste homem de pouca força, varão valoroso, Deus levanta ele, liberta o povo da escravidão, traz um reinado sobre o povo de Israel, transforma a dificuldade em alegria, tempestade em bonança, e faz o povo prosperar, porque Deus era com ele. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a angústia, não importa o problema. Basta a gente se lembrar sempre que Ele está conosco.
Às vezes, eu só não consigo ver, eu só não consigo enxergar, mas Ele está. Ei, sem desespero, sem agonia. Salmos capítulo 37:5 tem um versículo muito bom. Diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos entregar, vamos confiar e o mais Ele vai fazer. Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Eu só preciso me dispor das vendas materiais, da perseguição, da angústia, do problema, da doença, da dificuldade, que fecham os meus olhos e abri-los de fato para que eu possa ver a mão de Deus agindo sobre a minha vida. Mas eu creio que Deus está no controle e vai guardar a minha vida e guardar a sua vida e vai abençoar a sua história. Jesus é bom e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau.